Contexto Geral entrevista o vereador e líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Fortaleza, professor Evaldo Lima. A minha profissão é professor há mais de 25 anos que eu trabalho nas escolas, nos cursinhos, enfim, nas várias unidades de ensino da cidade de Fortaleza. A minha história se confunde com a de tantos outros cearenses. Eu nasci no interior, numa cidade chamada Boa Viagem, no sertão central do Ceará. Sou de uma família grande, de uma família de muitos irmãos e irmãs, que foi tangida para a capital. Eu acredito que a palavra seja exatamente esta, tangida pela pobreza, pela miséria, mas também pela esperança de um futuro melhor, de maior dignidade. A minha mãe era trabalhadora rural, também era costureira, meu pai era vigia do Denox. Enfim, é uma história de pobreza de trabalho, mas de muita dignidade, de muito compromisso com cada um dos seus filhos. Nós somos 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Eu sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela Universidade Federal do Ceará. E sou líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal. Eu acredito que não existe alternativa fora da política, que as transformações sociais, que a construção de uma cidade mais justa, com mais desenvolvimento, sustentabilidade, uma cidade de oportunidades e o fortalecimento da cidadania passa por uma construção política. Fora da política não há alternativa, é a barbárie. Então a gente acredita na transformação através da política, da grande política. Eu acredito também que a humanidade, as garantias, os direitos de homens e mulheres, na verdade, passam pela vida pública. A gente se realiza na vida pública, não apenas na vida privada. A política é entendida como a busca do interesse coletivo, a busca do bem comum. E essa opção pela trajetória política, ela não é recente, ela não começou ontem. Desde a militância no movimento estudantil, desde a época em que eu fui presidente do Centro Acadêmico de História da Universidade Estadual do Ceará, a militância no Diretório Central dos Estudantes, a presença permanente nos movimentos sociais, nos movimentos importantes para a cidade, o movimento de juventudes, movimento sindical, os movimentos de bairros, favelas, enfim, os movimentos que acontecem na cidade, os movimentos urbanos, eu sempre tive essa vivência. A gente teve uma experiência na Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza durante 2 anos e 9 meses. Eu acredito que a gente deixou algumas marcas importantes. A compreensão de que o esporte e o lazer são direitos sociais, fazem parte integrante da dignidade humana, são direitos de todos, não apenas direito do atleta de performance, de alto rendimento, mas o esporte e o lazer são direito das pessoas idosas, da pessoa com deficiência. Nessa perspectiva, tem algumas marcas que são poderosas. Um momento que eu não vou esquecer jamais foi durante a obra de reconstrução do estádio Presidente Vargas. E a gente fez questão de, na inauguração do PV, que muito mais do que um equipamento de esporte, é um local de pertencimento, de bem-querer e de identificação dos cidadãos de Fortaleza, na inauguração do PV a gente deixou uma placa lá com o nome de cada um dos operários, dos 400 operários que trabalharam no estádio Presidente Vargas. Além dos operários, além do nome na placa, esses trabalhadores também receberam ingressos para que assistissem às partidas. Tem uma cantiga que diz, está vendo aquele edifício, moço, né? E hoje, depois dele pronto, eu não posso entrar. Para que esses operários pudessem de fato entrar, eles têm cada tijolo, cada cimento, cada viga do PV, tem a marca do suor, do trabalho, da dignidade daqueles operários. Vários outros programas importantes, como o Capoeirarte, que tinha uma referência de combate, de prevenção, especialmente ao crack, através da prática da capoeira.
a capoeira, que é jogo, dança, luta, enfim, que faz parte a mais legítima manifestação cultural da resistência do povo brasileiro, além do programa Academia na Comunidade, Esporte na Comunidade, de um programa muito especial chamado Jogos da Vida, que trabalhava com jovens em conflito com a lei. Enfim, a gente procurou deixar algumas marcas de dignidade e do fortalecimento do esporte e o lazer como direitos sociais. Eu fui candidato a vereador em 2008, naquela oportunidade a gente teve 4.809 votos e ficamos na primeira suplência do meu partido, o PCdoB. Em 2012 a gente foi mais uma vez candidato a vereador, desta feita a gente teve 5.215 votos e conseguimos a eleição. E eu aproveito a oportunidade para agradecer a cada cidadão, a cada cidadã de Fortaleza que nos dignificou, que nos honrou com a qualidade, com a confiança do seu voto, e nós temos certeza que vamos fazer um mandato com essa característica da pluralidade, da participação, da transparência, mas da afirmação do direito à cidade. Já de início nós vamos criar um conselho político do mandato. E a pretensão é exatamente mostrar que não há um projeto individual, que há um projeto coletivo de uma cidade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, uma cidade melhor de se viver para todos os seus cidadãos. Não existe local mais democrático, de maior participação popular do que a Câmara Municipal, do que o parlamento da cidade. O parlamento é o lugar de se falar, de se pensar, de se refletir sobre a cidade de Fortaleza. O cidadão, ele não vive no Estado nem na União, ele vive na cidade, ele vive em Fortaleza. A casa mais perto de cada um de nós é a Câmara Municipal. O nosso mandato tem como referências essenciais a boa educação, a educação pública, gratuita, de qualidade, que a gente possa dialogar com os profissionais de educação, tendo em vista a melhoria dos indicadores sociais da educação, profissionais com boa remuneração, com respeito ao plano de cargos e carreiras, ao respeito ao piso integral do professor, o direito à pesquisa e ao planejamento dos professores e o respeito a todos os profissionais de educação. Nossa perspectiva também é ampliar as possibilidades, as alternativas para as variadas juventudes de Fortaleza, que seja um mandato em permanente diálogo com os movimentos sociais. Eu acredito que o que define bem um bom mandato é exatamente o direito à cidade. A própria expressão vereador, que vem da origem, vem de verear, quer dizer tratar, cuidar da coisa pública. Então a nossa pretensão é construir um mandato plural, participativo, democrático, sempre muito atento às demandas dos movimentos sociais, com intensa participação da juventude, dos profissionais de educação, o respeito à cidade nos seus mais variados aspectos. Uma cidade como Fortaleza que é extremamente contraditória. Fortaleza é a segunda cidade do Brasil em desigualdade social. É a quinta cidade mais desigual do mundo. É a cidade de maior adensamento populacional. Há uma concentração de gente em pouco espaço e também há muita concentração de riqueza. Então a gente pretende construir um mandato que colabore para uma cidade mais justa e mais igualitária. O prefeito Roberto Cláudio nos escolheu para representá-lo na Câmara Municipal, para ser o intérprete do pensamento do prefeito e dos projetos de gestão com os nossos pares. Nós já tivemos alguns momentos de desafio, mas ao mesmo tempo de percepção de como é importante o diálogo com os vereadores. O primeiro momento foi a própria eleição da mesa diretora, em que a candidatura do presidente, do agora presidente da Câmara Municipal, Walter Cavalcante, foi eleito com a mais ampla maioria dos 43 vereadores. Um outro momento muito importante
foi o projeto de reforma administrativa do prefeito Roberto Cláudio, a criação de 5 novas secretarias, a Secretaria Extraordinária da Copa, Secretaria de Governo, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Secretaria de Controladoria e Transparência e a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, além da fusão de 2 outras, a Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria dos Direitos do Consumidor, a fusão também da Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Administração. Enfim, um projeto que tinha a pretensão de dar mais eficácia, eficiência, mais transparência à coisa pública, à boa gestão, à boa governança. A mensagem foi apresentada pelo prefeito Roberto Cláudio à Câmara Municipal, precedida de um amplo debate nas comissões e contou com a aprovação da imensa maioria do Parlamento Municipal. Então, a nossa expectativa, até pela forma como o prefeito Roberto Cláudio compreende a gestão da cidade, né? Uma gestão que não se limita aos gabinetes, que percorre as cidades, os projetos, que dialoga com os cidadãos, que escuta os cidadãos de Fortaleza. Então, acredito que essa mesma relação ela também se dará no âmbito municipal. Até porque o prefeito Roberto Cláudio ele tem essa característica, ele tem esse perfil. Ele vem da Assembleia, foi 2 vezes deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e possui essa característica marcante do bom debate, do bom diálogo, do convencimento através de uma fundamentação, de uma gestão pautada no compromisso com a cidade. O projeto de reforma administrativa ou de ajuste administrativo enviado à Câmara pelo prefeito em forma de mensagem pelo prefeito Roberto Cláudio, na verdade tem a perspectiva da boa governança, da boa gestão. Cada uma das 5 novas secretarias tem responsabilidades muito delimitadas e muito importantes para a cidade. A criação de uma secretaria extraordinária da Copa. Copa do Mundo é um evento tão interessante, tão importante, que tem até futebol, mas não se limita a isso. A pretensão da Prefeitura de Fortaleza não é somente atender à matriz de responsabilidades estabelecida com a FIFA. Na verdade, a gente pensa a Copa do Mundo sob 2 perspectivas. O evento em si, que dura aqueles 30 dias, e o legado, um legado que pode durar décadas. A gente pensa a Copa do Mundo como uma possibilidade de legados para a cidade. Os legados de infraestrutura são perceptíveis. A gente teve 2 estádios, já tem 2 estádios, o estádio Presidente Vargas como um campo oficial de treinamento, mas a Arena Castelão, a primeira arena da Copa do Mundo entregue no país, que é razão de orgulho, de felicidade de todos os cearenses. A questão das arenas, obras de mobilidade urbana, especialmente aquelas que se referem à cidade de Fortaleza, ampliação do Porto do Mucuripe, ampliação do aeroporto Pinto Martins, quer dizer, são obras de infraestrutura claramente perceptíveis, de imediato. Mas existe também um outro legado, que é um legado intangível, é a projeção da cidade de Fortaleza. Hoje Fortaleza já é um dos principais destinos turísticos do país, é o 3º destino turístico do Brasil e o principal destino turístico do Nordeste. A projeção da cidade de Fortaleza. Estima-se que durante os 30 dias da Copa do Mundo, a audiência acumulada será de aproximadamente 40 bilhões de pessoas. A audiência acumulada ao longo de todos os dias da Copa do Mundo. A presença de turistas nacionais, de turistas estrangeiros. Então não é apenas a Copa, não é um evento em si. Futebol é muito mais do que um jogo e Copa do Mundo é muito mais do que uma competição. Nós pensamos, e é esse o projeto do prefeito Roberto Cláudio, pensar a Copa do Mundo numa relação de custo e de oportunidade, de trazer investimentos que viriam a médio e longo prazo para um prazo mais reduzido para a cidade de Fortaleza e que aumente o sentimento de orgulho, de autoestima dos cidadãos da cidade. Quero lembrar que o Brasil só teve a oportunidade de realizar uma única vez a Copa do Mundo, foi em 1950.
E a circunstância foi que o mundo vinha de uma Segunda Guerra Mundial. A primeira Copa do Mundo foi realizada no continente americano, né, na América do Sul, no Uruguai, em 1930. Mas isso só aconteceu também porque o mundo vinha de uma hecatombe, de uma grande tragédia, que foi a Grande Depressão, a grande crise de 1929. Então, pela segunda vez, a gente vai ter uma grande oportunidade. A gente quer ganhar esse jogo não apenas dentro das 4 linhas, a gente quer deixar uma marca de resultados para o país e para a cidade de Fortaleza, um povo hospitaleiro, um povo trabalhador e a marca de realização do povo cearense. Uma demanda extremamente importante é a demanda da segurança em Fortaleza. A gente se defronta de forma entristecida a cada dia com o aumento dos índices de violência, de criminalidade. O prefeito Roberto Cláudio bem sabe que o município não possui função jurisdicional. Todavia, a cidade de Fortaleza, a prefeitura de Fortaleza, tem que dar uma parcela de colaboração com esse conceito de segurança cidadã, de uma segurança comunitária. É esse o papel da guarda municipal, de uma guarda que tenha a preocupação do diálogo cidadão com os moradores da cidade de Fortaleza, de preservação patrimonial da cidade, de diálogo permanente com as instâncias do Estado e com as instâncias da União. Então foi uma demanda e um compromisso de campanha assumido e agora é honrado pelo prefeito Roberto Cláudio. A nova gestão de Fortaleza também possui a marca da transparência. Então, a criação de uma secretaria de controladoria e transparência é uma necessidade, é uma exigência para a boa governança, para o acompanhamento das obras da gestão. É necessário também a criação de uma secretaria de governo, que coordene todas as ações de cada uma das pastas, que possua diálogo com o parlamento municipal. Então, cada uma das secretarias criadas, implantadas pelo prefeito Roberto Cláudio, tem necessidades bem claras, bem específicas. A criação de uma secretaria de conservação e serviços públicos, aquelas questões mais básicas da cidade, uma cidade boa de se viver, que as obras aconteçam, que nós não tenhamos problemas de buracos, que as vias de Fortaleza possam fluir com transparência, aquelas obras mais urgentes, mais necessárias. Agora, a gente sabe exatamente onde está a demanda e onde essas questões serão resolvidas. Muito se discutiu sobre um suposto inchaço da máquina. Isso também não é verdade. Não aumentou o número de secretarias. Muito se discutiu também, muito se levantava, não aumentou o número de secretarias e também não aumentou o número de cargos comissionados. Ao contrário, houve um enxugamento nos próprios gastos públicos. O que há é muita responsabilidade com os recursos dos cidadãos de Fortaleza. Afinal de contas, em última instância, o responsável por cada gasto da cidade de Fortaleza é o cidadão contribuinte. Muito se falou também sobre um suposto aumento de vencimentos do prefeito, dos secretários executivos, das secretarias temáticas ou das secretarias regionais. Então, isso também não aconteceu, não houve o acréscimo de 1 centavo aos vencimentos desses atores. O que houve foi que antigamente haviam alguns penduricalhos em forma de conselhos. Aquilo que existia anteriormente foi incorporado aos vencimentos. Agora, os cidadãos de Fortaleza sabem efetivamente quanto percebem cada um dos seus representantes. Então, o grande objetivo da reforma administrativa foi dar mais eficiência, dar mais eficácia, transparência para a gestão municipal. É esse o objetivo da reforma. Então, esse debate foi realizado de forma ampla na Câmara Municipal e, através do convencimento, a gente conseguiu aprovar essa reforma, respeitando, inclusive, propostas, emendas que partiam de setores da oposição. A Copa do Mundo de Futebol corporifica o orgulho nacional. E a história nos ensina, a história nos ajuda a compreender a dimensão deste fenômeno. Eu cito aqui a Copa do Mundo da África do Sul. O lema da Copa na África do Sul era assim: nós podemos.
e era emocionante ver o orgulho dos cidadãos sul-africanos que passaram pela tragédia do regime do apartheid, mas tendo a Copa do Mundo como uma relação de oportunidade, de orgulho nacional. Eu poderia citar aqui um outro exemplo que eu acho bastante razoável, foi a Copa que a Alemanha ganhou em 1954. A Alemanha que saiu arrasada das duas guerras mundiais e através de uma vitória que aparentemente era impossível naquela oportunidade, na final da Copa, a Alemanha enfrentou a seleção da Hungria e a Alemanha, que era a grande seleção, a seleção do Puskás, que era a grande seleção do mundo naquele momento. A Alemanha foi campeã e a partir daí houve esse processo de reconstrução, de transformação da Alemanha numa grande potência. No momento em que a Alemanha realizou uma outra Copa do Mundo, foi exatamente no instante posterior à reunificação da Alemanha, em que o alemão passou a ter o sentimento, mais uma vez, de orgulho nacional. Tenho a mais absoluta certeza que a Copa do Mundo será um marco na história da sociedade brasileira, um marco no sentido da autoestima, da responsabilidade, do sentimento de patriotismo. O que está em jogo é muito mais do que uma partida, é muito mais do que uma competição. Na verdade, são as responsabilidades dos cidadãos de Fortaleza e do país de uma forma geral. Um outro aspecto que eu acredito que é interessante é que a Copa do Mundo ela vai beneficiar cada um dos estados do país. A gente está habituado à Copa do Mundo lá na Europa, que se realiza em 4, 5 cidades e acabou. Aqui nós temos 12 cidades-sedes, mas dentre essas 12 cidades, aquela que já deu a demonstração de maior responsabilidade, de maior compromisso, engajamento, é exatamente a cidade de Fortaleza. Motivo de orgulho de todo cidadão da cidade é a Arena Castelão, a primeira arena de Copa do Mundo inaugurada no Brasil. Mas isso é apenas o pontapé inicial. Na verdade, vem muitas outras intervenções, oportunidades de qualificação profissional, oportunidades de negócio, oportunidade para a projeção da cidade de Fortaleza, especialmente no que diz respeito à projeção turística, ao negócio do turismo na cidade de Fortaleza, o crescimento do esporte como negócio, como oportunidade, o incremento das práticas esportivas. Então, acredito que a Copa do Mundo vai ser um marco de desenvolvimento da cidade de Fortaleza e que os cidadãos da cidade estarão à altura desse desafio que está colocado. A atuação da Câmara Municipal ela é muito pautada não apenas pelas intervenções de plenário. Na verdade, as questões mais essenciais da cidade, elas acontecem nas suas diversas comissões. Foi um orgulho grande ser escolhido por unanimidade por todos os vereadores, membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, como presidente desta comissão. O vice-presidente é o vereador Paulo Diógenes, que também tem uma intensa história de identificação cultural com a cidade. Eu sou professor há mais de 25 anos, fui secretário de Esporte e Lazer, tenho um bom diálogo com os vários atores, com os vários movimentos relacionados a políticas públicas de esporte, com as federações, as ligas, as associações esportivas, um bom diálogo com as universidades. Então, essa experiência de ter sido secretário de esporte contribuiu para essa escolha. Além do mais, a gente tem uma identificação, nós vivemos a intensidade da vida cultural de Fortaleza. Eu costumo dizer que não moro em Fortaleza, eu namoro Fortaleza, que eu tenho uma relação de bem-querer, de identificação com a minha cidade. Na verdade, é aquela expressão de paixão, nada de muito importante na vida da gente, a gente faz sem paixão. Aquela paixão que tomou conta, que me inebriou, que tomou conta de toda a minha visão de mundo, desde a primeira vez que eu vi o mar lá na Barra do Ceará. Aquele menino que saiu da cidade de Boa Viagem, lá no sertão do Ceará, e o assombramento, a alegria quando viu o mar pela primeira vez, e que vive a intensidade pulsante da cidade de Fortaleza. A gente tem identificação com as várias linguagens culturais, com fotografia, com música, com dança, cinema, teatro, um bom diálogo
com cada um desses segmentos. E a questão também da educação, né? O fato de ser professor, eu acredito que ajudou nessa escolha dos meus pares vereadores. Então, a presidência da Comissão de Cultura, Desporto e Lazer e Educação é uma grande responsabilidade. Eu tenho certeza que a gente vai contar com a boa colaboração, com a boa parceria dos vereadores e da Câmara Municipal. Eu acredito que se muito vale o já feito, mais vale o que será. O segmento da cultura realmente avançou bastante. O Sistema Municipal de Cultura, a Conferência Municipal, as conferências municipais de cultura, a política de editais. A gente teve a retomada de vários processos importantes, das várias linguagens importantes da cultura. Mas a gente precisa avançar e avançar cada vez mais com a efetivação do Fundo Municipal de Cultura, com a implantação de uma lei municipal de incentivo à cultura. Então, existem grandes desafios para o segmento de cultura em Fortaleza e eu tenho certeza que a pasta de cultura, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, está em muito boas mãos. O secretário Magela tem essa vivência, tem essa experiência, sempre compartilhou da intensidade da vida cultural da cidade. Então, a permanência e o fortalecimento, o incremento de políticas, de editais, certamente isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vislumbra alguns problemas, vários espaços importantes para a prática cultural da cidade, na verdade, vive uma situação de muita dificuldade. Eu poderia aqui citar um sem número de exemplos, talvez o Teatro São José, as obras que são, né, os locais de pertencimento da cidade e que, na verdade, estão numa situação de muita fragilidade, de um certo descaso. Ainda há poucos dias nós fomos impactados pela destruição de mais um casarão, de mais um bangalô da cidade de Fortaleza. Né, existem obras que são tombadas como patrimônio histórico, que estão abandonados. Eu cito aqui o Bar Avião, né, ali na Avenida João Pessoa, a própria Casa do Português e tantas outras referências importantes para a cidade, mas que na verdade não recebem o tratamento, a atenção devida. Então tenho certeza que é um grande desafio para o secretário Magela e para a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, mas que a gente vai construir uma boa parceria para o avanço das várias linguagens culturais em Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio tem na educação uma das suas prioridades e algumas metas já buscam ser alcançadas, já existem alguns projetos que serão implementados e tenho certeza que com pleno apoio da Câmara Municipal. A implantação de escolas em tempo integral nos 48 bairros com mais baixo índice de desenvolvimento humano, de maior vulnerabilidade social, os bairros onde possuem mais áreas de risco, onde as nossas crianças estão sujeitas aos riscos, aos dramas da metrópole, do capital e da desigualdade. Então, a implantação de escolas em tempo integral, então que no contraturno escolar o nosso estudante, o nosso aluno da escola pública possa ter acesso a atividades culturais, atividades esportivas, reforço alimentar, reforço escolar, enfim, a escola de excelência. O grande desafio é exatamente fazer com que melhorar os índices de desempenho dos nossos alunos, especialmente das escolas municipais. Ao mesmo tempo, o tratamento de uma forma, o tratamento muito respeitoso com cada um dos profissionais de educação. É um grande desafio. Existem mais de 450 escolas, equipamentos escolares na cidade de Fortaleza. Ao mesmo tempo, uma outra marca da gestão do prefeito Roberto Cláudio
a conquista de 80 creches pelo governo federal, né? Essas 80 creches que a cidade de Fortaleza tinha perdido, o prefeito Roberto Cláudio, em audiência com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, conseguiu recuperar essas 80 creches que serão implantadas nas regiões, também nas regiões de maior vulnerabilidade social. Então existe o bom desafio, o bom combate, que é melhorar os índices de educação na cidade de Fortaleza. Eu fiquei muito triste, ao mesmo tempo perplexo, com essa pesquisa que colocava o baixo índice de leitura de cada 70% dos cidadãos de Fortaleza não tinham lido um único livro em um mês. Mas, na verdade, isso é processual, isso é histórico. A gente tem que melhorar essa demanda, tem que melhorar a qualidade das bibliotecas públicas, tem que levar os alunos das escolas municipais, programas de estímulo à presença desses alunos, desses estudantes nas bibliotecas públicas, o estímulo à contação de história, à leitura nas próprias escolas. O Goethe dizia que ler é a arte de desfazer nós cegos. Então, eu acredito que através da leitura a gente consegue encontrar as saídas dos labirintos. A educação não deve ser tratada como problema. Na verdade, é o grande desafio para um país desenvolvido, para uma cidade desenvolvida. Prioridade absoluta da gestão do prefeito Roberto Cláudio. A função do líder do governo é ser o intérprete do pensamento do prefeito na Câmara Municipal. O Parlamento Municipal de Fortaleza possui representação de 22 partidos políticos. São 22 forças político-partidárias que participam desse debate. Na oposição, claramente declarado como oposição, a gente tem o Partido dos Trabalhadores. Mas é necessário que a gente retome esse debate, repactue, reconstrua politicamente, ter a dimensão daquilo que nos aproxima e daquilo que nos afasta. Nós fazemos parte da base aliada do governo da presidenta Dilma Rousseff, fazemos parte da base aliada do governo do governador Cid Gomes. Existem 3 secretarias do Partido dos Trabalhadores no governo Cid Gomes. 2 quadros muito qualificados do Partido dos Trabalhadores foram líderes de governo na Assembleia Legislativa, o Nelson Martins, atual secretário de Estado, e o Antônio Carlos. Então é necessário que nós façamos uma repactuação, tendo em vista um projeto de desenvolvimento, muito embora nós tenhamos a percepção. A eleição do prefeito Roberto Cláudio nasce sob o signo da renovação e da mudança, mas é necessário fazer uma repactuação política. Além disso, existem 2 parlamentares do Partido do Socialismo e Liberdade, mas a gente tem mantido uma relação de bom diálogo com o PSOL. Na verdade, a oposição, quanto mais propositiva, tanto mais ela será ouvida. O Partido da República tem 3 parlamentares também e se coloca como um partido, como uma força política de independência. Eu quero colocar também que existem muitas diferenças políticas entre o PSOL, o PT e o PR. Não existe uma unidade no campo da oposição. Em relação às várias outras forças políticas, a liderança do governo, seguindo a orientação do prefeito Roberto Cláudio, conversou com cada um dos parlamentares, com cada uma das bancadas partidárias, escutou propostas dessas bancadas para a cidade de Fortaleza. A gente acredita que vai conseguir uma boa maioria, mas uma maioria que é construída através do convencimento, do bom debate sobre o bem comum da cidade de Fortaleza. O que nos aproxima, a oposição e a situação, é o desejo de uma cidade melhor. Então a gente espera que o parlamento seja de fato marcado pelo bom debate em torno de uma cidade mais justa, mais criativa, mais desenvolvida, uma cidade de mais oportunidades para todos os seus cidadãos. O governo do prefeito Roberto Cláudio pretende destruir a muralha que separa a Fortaleza dos ricos
da Fortaleza dos pobres. Fortaleza é a segunda cidade mais desigual do país e a quinta cidade mais desigual do planeta. Existe uma profunda apartação social. Então é necessário, e isso a gestão do prefeito Roberto Cláudio já o faz, é necessário que nós tenhamos um amplo diagnóstico da cidade que nós temos, né? Qual é a realidade efetiva da cidade que nós temos e o que fazer para alcançar essa cidade a cidade desejada. O desafio deve ser superado através de um amplo programa de planejamento estratégico. A implantação do Instituto de Planejamento de Fortaleza, que foi criado anteriormente, mas não foi implantado efetivamente. Na verdade, é a demonstração objetiva de que a gestão do prefeito Roberto Cláudio não enxerga unicamente os problemas dos próximos 4 anos. Na verdade, é uma construção histórica, a superação desse estado de desigualdade, de concentração de riquezas, de combate à miséria. E essa é a maior de todas as injustiças, é a miséria que existe na cidade de Fortaleza. Ela tem que ser construída a cada dia, mas tem que ser construído com planejamento, que se pense para além dos limites da gestão, que não seja uma política de governo, mas que seja uma política permanente, uma política de Estado. E isso a gestão do prefeito Roberto Cláudio aponta na boa direção com a implantação do Instituto de Planejamento. Ao mesmo tempo, a ação integrada das mais variadas secretarias, que pense a assistência social, a segurança alimentar, mas que também pense o universo de oportunidades, de qualificação profissional, para que a gente possa efetivamente realizar essa inclusão social, para que a gente possa, essa muralha, na verdade, essa muralha que divide a Fortaleza rica da Fortaleza pobre, na verdade, a gente possa construir uma ponte, possa construir alternativas e oportunidades para os cidadãos que vivem no estado de vulnerabilidade social em nossa capital. Pensar o centro da cidade de Fortaleza, na verdade, é um dos grandes desafios da gestão do prefeito Roberto Cláudio. É ali, no centro da cidade, que a gente encontra a catedral, encontra o forte que deu origem à cidade em 1649, o antigo forte construído pelos holandeses e que hoje é a 10ª região militar, o passeio público, a Praça do Ferreira, o Teatro José de Alencar. No entanto, lamentavelmente, isso acontece em muitas regiões centrais das metrópoles capitalistas. O abandono durante a noite, o sentimento de insegurança. O que a gestão pode avançar, e já o fez, é a diminuição de impostos para os cidadãos que pretendem morar no centro da cidade. Que o centro não seja apenas uma área comercial ou uma área histórica, mas também que seja área de moradia. No momento em que a gente tem moradores no centro da cidade, isso implica que as farmácias estarão abertas, padarias, supermercados, que haverá maior circulação de pessoas. Isso necessariamente implica em maior segurança naquelas regiões. Ao mesmo tempo, existem as feiras livres, a feira da Catedral de Fortaleza, a feira da Praça da Sé. A solução não é apenas, não se trata de fazer higienização social, mas se trata de respeitar o ordenamento urbano. É necessário que se dê alternativas para aqueles trabalhadores, mas que não se privatize, que não se trate com descaso o espaço público. Esse é um dos grandes desafios da gestão, requalificar o centro da cidade. A mobilidade urbana é um dos problemas mais graves e mais dramáticos da cidade de Fortaleza. É prioridade na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Então, já para o primeiro semestre de 2013, o compromisso é com a implantação do bilhete único. Compromisso de campanha que será honrado no primeiro semestre já deste ano. Isso significará efetivamente a diminuição dos gastos do trabalhador da cidade de Fortaleza, né, a circulação, o bilhete único para os trabalhadores, para os estudantes, para as donas de casa, oportunidades
de locomoção, direito à cidade. Então, já no primeiro semestre de 2013, o governo do prefeito Roberto Cláudio implantará o bilhete único. Um outro compromisso da nova gestão é com as obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014. Na verdade, a pretensão não é apenas atender às exigências da FIFA, é efetivamente contribuir para uma cidade melhor. É necessário também que haja uma boa parceria para que o transporte público, o transporte coletivo, realmente seja um transporte de qualidade, que o cidadão de Fortaleza se sinta à vontade para pegar o ônibus, mas um ônibus para ser bem tratado, um ônibus com acessibilidade. Eu acredito que as soluções passam pela abertura desse bom canal de comunicação. É um grande desafio que será a prioridade da gestão do prefeito Roberto Cláudio. A implantação do bilhete único, a retomada das obras de mobilidade urbana com a parceria do governo do estado, com a parceria do governo federal e a melhoria do transporte coletivo. A boa cidade não é aquela em que apenas os pobres andam em transportes coletivos. A boa cidade, a cidade boa de se viver, é aquela em que todos os cidadãos se sintam à vontade nos transportes públicos. Eu acredito que uma característica marcante do prefeito Roberto Cláudio é a capacidade de construir boas parcerias, uma relação de bom diálogo. Quando a gente fala de parceria, não é apenas a retórica, o discurso. A parceria se constrói com ações integradas de governo. Essa é uma marca da gestão do prefeito Roberto Cláudio em harmonia, em sintonia com a gestão do governador Cid Gomes no âmbito do estado do Ceará. A gente já percebe esses resultados objetivos. O governo do estado repassa recursos para as obras de mobilidade urbana da cidade. Há uma relação de transversalidade, de diálogo permanente entre as secretarias temáticas municipais e as secretarias temáticas estaduais. Então, essa parceria significa recurso, significa apoio político, significa a possibilidade de ajudar no processo de construção de uma cidade melhor. Agora, a gestão do prefeito Roberto Cláudio, além da marca do apoio do governo do estado, também tem a marca do apoio do governo federal. Em audiência com a presidenta Dilma Rousseff, isso já ficou muito claro. E a gente já tem conquistas efetivas. Talvez aquilo que é mais perceptível, a recuperação de 80 creches para a cidade de Fortaleza, mais investimento nas obras de mobilidade urbana, mais recursos para a cidade de Fortaleza em relação à saúde, educação, mobilidade, que são prioridades da gestão. A gente tem um compromisso com as redes sociais, com os vários canais de comunicação das redes sociais. Isso não se materializa apenas na campanha, seja através do Twitter, do Facebook ou de todas as demais ferramentas. Eu pessoalmente faço essa intervenção, já o fazia antes da campanha de vereador. A gente utilizou intensamente e tinha esse retorno da juventude, de toda essa moçada que está conectada na rede mundial de computadores. A crítica que em determinado momento a gente fez é que, por vezes, a velocidade das informações faz com que as pessoas tenham muito reflexo e pouca reflexão. Mas, no entanto, o que nós construímos no mandato de vereador é esse canal de interlocução permanente, diálogo permanente. A nossa pretensão é que no nosso site a gente receba projetos de lei, indicativos de lei, através das mídias sociais, através das redes sociais. Os usuários do Twitter, do Facebook, dos sites, dos blogs, terão um canal permanente de diálogo, seja com o nosso mandato de vereador, ele tem que se sentir participante, de fato, sujeito, agente desse projeto. A gente faz parte dessa história. As pessoas que colaboram através das mídias, das redes sociais, agora com mais razão, com mais propriedade, haverá esse diálogo, haverá esse relacionamento. A gente mantém um canal permanente de comunicação com as redes sociais. Manteve durante a campanha, agora com mais intensidade no exercício do mandato.
criaremos também um conselho político do mandato que terá a participação efetiva desses atores das mídias sociais, das redes sociais. Então a gente aproveita aqui para fazer um convite para você que está assistindo a gente agora. No nosso Twitter, @Prof. Evaldo Lima, no nosso Facebook, a gente está permanentemente à sua disposição. Eu acredito que a juventude, havia uma antiga cantiga que dizia que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Eu acredito que existem juventudes com interesses diversos, com práticas diversas. A política formal, tradicional, por vezes acaba implicando num certo desencantamento, mas as juventudes acabam tendo esse potencial da rebeldia, do inconformismo. O Che Guevara dizia que você ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. A juventude está muito atenta, está muito ligada, está muito antenada e conectada. Então, as causas que dizem respeito aos interesses coletivos, não apenas as pretensões individuais, sensibilizam, envolvem as juventudes. A gente pode citar a questão das juventudes que possuem identificação com as questões ambientais, com a questão do desenvolvimento com sustentabilidade da cidade. É um tema que mobiliza as juventudes. A questão da diversidade sexual, do direito à informação, a juventude que pratica esporte, os esportes radicais, as juventudes que atuam nos vários movimentos culturais da cidade. Enfim, na verdade é necessário que a gente aproveite a boa chama, o sal da terra dessa juventude, esse potencial rebelde, criativo, inovador, participativo das juventudes de Fortaleza. Eu acredito que o nosso país passou por um amplo projeto de desenvolvimento. Retirar 30 milhões de pessoas da linha da miséria é um mérito que deve ser atribuído a esse conjunto de forças que ajudou a eleger o presidente Lula, que ajudou a eleger a presidenta Dilma Rousseff. Existem forças que representam o atraso, o conservadorismo, o neoliberalismo, os interesses mais individuais, os interesses individualistas que fizeram muito mal à nação brasileira. A gente defende o avanço desse projeto nacional de desenvolvimento. Uma limitação do cenário político brasileiro é que, por vezes, há uma americanização desse processo. Nos Estados Unidos, apesar do pluripartidarismo, na verdade existem dois grandes partidos políticos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. E o espaço de atuação das outras forças políticas acaba sendo muito tolhido, acaba muito limitado. Eu sou absolutamente contrário a essa bipartidarização. De um lado o PSDB, do outro lado o Partido dos Trabalhadores. A gente pensa num bloco de um projeto nacional de desenvolvimento, com sustentabilidade, com mais justiça social, com mais oportunidades. E para isso é necessário a construção de novas forças políticas. Eu acredito num projeto nacional que tem à frente a presidenta Dilma Rousseff e que a partir dessa construção desse projeto nacional, a gente vai pensar também na construção de um projeto político para o governo do Estado que terá como referência natural, né, a liderança do governador Cid Gomes. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer por essa possibilidade de realizar esse diálogo franco, aberto, franco e fraternal através do programa Contexto Geral. Colocar que a cidade de Fortaleza é uma cidade muito contraditória, muito complexa, mas uma cidade que tem inúmeras possibilidades. Que o nosso desejo de ser feliz, o desejo coletivo de uma cidade mais justa, mais desenvolvida, mais sustentável, seja uma realidade, que seja um grande desafio, mas uma realidade para os próximos anos. Que nós tenhamos orgulho de viver numa cidade de oportunidades e de justiça para todos. Contexto Geral entrevistou o vereador e líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Fortaleza, professor Evaldo Lima.